Bom, essa também é uma das histórias muito interessantes da prática do auto-coaching e da lei da atração. Dando sequência àquela história que eu contei para vocês do meu personal, do emagrecimento, a minha vida realmente começou a mudar ali. E eu comecei a perceber, e engraçado que eu divulgava isso para as pessoas, sem ter conhecimento, sem saber o que era aquilo, a não ser através dos livros. Isso me questionava muito, porque eu pensava assim, será que isso não é uma âncora para mim, alguma coisa que está me apoiando muito e que me fez mudar? E aí eu acho que isso aí funciona com todo mundo. Será que não era eu que estava perceptível a mudar realmente, emagrecer e ficar magro? E eu continuei com essas perguntas internas, até que mais uma vez eu recebi a visita de um amigo aqui, que trabalhava para um grande empresário brasileiro. E ele era uma pessoa extremamente divertida, alegre. E ele conversando comigo, ele queria gravar um disco, a gente conversando. Ele me falou, putz, minha vida mudou, estou trabalhando com um empresário, fui personal dele, agora sou um amigo pessoal dele, cuido das coisas dele e tal. E naquele momento, na minha mente, aquilo que ele estava falando para mim serviu como uma alavanca para mim. Eu falei, puxa vida, meu pai já morreu fazem 12 anos, o maior sonho do meu pai é que eu trabalhasse numa empresa. E eu fui ser músico, produtor musical, fazer tudo aquilo que meu pai, teoricamente, não queria, né? Embora ele apoiasse de uma forma não demonstrável, né? E aí eu comecei a pensar muito nesse meu amigo. Eu falei, eu acho que seria uma coisa que eu poderia estar resolvendo internamente, com toda aquela cobrança do meu pai. Seria alguma coisa que eu pudesse fazer como ele, achar um grande empresário, conhecer uma pessoa importante, sabe? Trabalhar para essa pessoa, ter rotinas. E eu falei, vou pensar nisso. E comecei a pensar e distribuir para o universo. Joguei o grande anzol para o universo. E eu pensava constantemente nisso. Eu me via trabalhando, às vezes de roupa mais simples, às vezes de terno e gravata, em reuniões. Coisas que eu via só nas novelas. Porque as reuniões que eu fazia eram com a minha guitarra, com os meus contrabaixos, com o meu teclado, com o meu estúdio, com os meus clientes músicos que raramente usam terno e gravata. Mas eu comecei a pensar fortemente. E você lança para o universo o pensamento, você se vê naquela situação, você constrói isso na sua mente, e aí você joga para o universo. Joga para o universo e acredite que isso pode acontecer. Leia a sua vida, o seu dia, as suas coisas. Bom, de uma forma muito interessante, eu disse para vocês que eu participei de um campeonato na Hanna de natação, e nesse dia eu estava conversando com um amigo meu chamado Silvano. Ele tinha ganho várias medalhas. E passou por nós um senhor que tinha uns 68 anos de idade na época, ou 70 anos. 68 ele tinha na época. Com umas 5, 6 medalhas. E nós estávamos muito felizes que a gente tinha ganho as medalhas. E eu falei para ele assim, não sabia quem ele era. Sabia que ele era da academia, mas ele era muito discreto. E eu falei para ele assim, pô, você ganhou 6 medalhas aí e não vai tirar fotografia no pódio? E ele falou assim para mim, eu não posso tirar fotografia no pódio. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho um filho de 6 anos. E ele, se eu mostrar para ele que eu estou sozinho no pódio, porque eu nadei sozinho essas provas, eu não tinha competidor comigo, por isso que eu ganhei todas as medalhas. Se eu aparecer sozinho no pódio, meu filho vai falar, pai, você ganhou 6 medalhas porque você nadou sozinho, então eu não vou tirar foto no pódio, entendeu? Falei, entendi, é uma boa estratégia. Mas então você molha suas medalhas na água para batizar suas medalhas. E ele pegou as medalhas, jogou na água assim, molhou, batizou as suas medalhas, deu risada e foi embora. E a vida continuou na academia. Como eu já estava naquela fase 2, que é aquela fase já de autoestima renovada, magro, me sentindo extremamente bem, meu corpo em perfeita harmonia física e mental,
Eu estava numa fase de muita felicidade, eu ria de tudo, tudo para mim era alegre, tudo para mim era bacana, tudo para mim era um efeito físico e mental de felicidade. E um dia eu estava sentado no banco do vestiário, tocou o telefone, era um cliente meu, de jingle, né? Quem vocês conhecem jingle, são aquelas músicas que a gente faz com os produtos, para as empresas, me elogiando. E eu falei para ele, pô, que bom que você gostou do jingle, fico muito feliz que você tenha gostado do jingle, e conta comigo sempre, eu vou te entregar a master agora, fiquei muito feliz que está aprovado o jingle, muito obrigado, tá, a gente se fala. Desliguei o telefone, aí aquele mesmo velhinho das medalhas bateu nas minhas costas e falou assim para mim, você faz jingle? E eu disse a ele assim, faço jingle sim. E lembrei dele, óbvio, né? Lembrei dele por causa das medalhas do campeonato que estava tendo na Runner. Ele falou assim, olha, eu tenho uma empresa de treinamento chamada Circuito Netas. É o acrônimo de Natureza, Esporte, Trabalho, Amor e Saúde. E está muito parado. Eu queria agitar um pouco, eu quero fazer um jingle para tocar durante os treinamentos. Você faz para mim? Eu falei, faço. Eu não entendia nada de treinamento, nada daquilo se tinha qualquer ligação comigo, a não ser a música e fazer o jingle. Então eu disse a ele, olha, você me traz amanhã material, escreve alguma coisa sobre o seu treinamento, que eu faço o jingle para você, claro, com certeza. Quanto custa? Custa X. Você pode dar o número da sua conta? E eu dei o número da conta para ele. Bom, fui para casa, aguardando ele. No outro dia ele apareceu e disse para mim assim, eu vou te entregar um material e eu já depositei o dinheiro para você. Eu falei, mas eu nem fiz ainda o jingle. Ele falou, não, mas eu já depositei para você. E o dinheiro estava lá na minha conta, antes mesmo de eu ter começado a fazer o jingle para ele. Eu fiz o jingle, ele aprovou, gostou do jingle. Aí ele disse para mim assim, sábado nós vamos ter um treinamento lá no meu sítio em Ibiúna. Você quer participar? E como ele era muito gentil, um cara de um sorriso farto assim, eu disse para ele assim, eu vou. E eu raramente abandonava o Pedro de sábado, porque era justamente quando eu poderia ficar com ele. Mas era de novo a lei da atração funcionando na minha vida, atraindo aquilo que eu queria. Eu cheguei no treinamento, fui em Ibiúna, entrei no sítio dele. Logo na entrada do sítio você já saía nessa sede, uma sede bonita, que não era uma sede de sítio, mas eu não conhecia o tamanho da propriedade. Para mim, eu estava ali no sítio dele, naquele pedaço pequeno. E fui para uma sala de palestras, e lá ele tinha umas 20 e poucas pessoas. Ele estava dando palestras sobre qualidade de vida, 10 princípios que eu já conhecia, porque eu tinha colocado no jingle dele. E aí ele falou assim, pessoal, quero que vocês batam palma para o Mauro, que está lá atrás, que fez o jingle do Netas, que trabalhou no jingle do Netas. Uma salva de palmas para o Mauro. Mauro, obrigado. E aí ele botou o jingle, e nós cantamos, brincamos e tal. Acabou o treinamento dele, ele falou, pessoal, agora nós vamos dar uma volta nas trilhas aqui, andar no meio da natureza, respirar puro. E eu vi que era cedo ainda, eu falei assim, eu vou também. Aí ele falou para mim, você vai, né? Eu falei, vou, tá. E o pessoal começou a sair da sala de palestra e seguir em direção de uma trilha. E eu fui observando aquilo, achei aquele lugar lindo, as cachoeiras, aquele contato com a natureza maravilhoso. E em determinado momento eu estava andando, e aí ele falou assim, eu falei assim para ele, brinquei com ele, porque eu sou muito brincalhão, eu falei com ele assim, como é que é se sentir dono de todas essas árvores aqui, de tudo isso aqui, como é que é, né? Aí ele falou assim, a gente não pensa muito nisso. Eu falei, interessante, né? Aí ele falou assim, gostou do lugar aqui? Eu falei, nossa, parabéns, olha, é muito legal, teu treinamento é muito legal, bacana. Aí ele falou assim para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, então, eu preciso de um sócio. Aí eu falei assim para ele, sócio? Ele falou assim, você acha que eu tenho condição de ser sócio seu desse seu sítio enorme aqui? Ele falou assim, não, de um sócio que trabalha no treinamento. Ele falou assim, interessante, hein? Interessante. E fiquei quieto, porque eu falei, será que esse cara é o cara que eu estava pedindo nos meus sonhos, nas minhas mentalizações? E aí eu fui embora para São Paulo, fui embora para São Paulo e fiquei com aquela dúvida, voltei de Ibiúna para São Paulo pensando, será que é ele? Será que é isso que eu estava pedindo? Ele apareceu? O que será que é, né? E eu estava pedindo mais luz, mais discernimento da situação e tentando visualizar cada vez mais aquela situação para ver se era esse senhor que estava conversando comigo.
não sabia nada dele, que ele sabia que ele tinha essa empresa de treinamento só. Para mim ele era um aposentado que tinha empresa de treinamento. E aí, na academia, segunda-feira não vi ele na academia. Na terça-feira, a gente se cruzava sempre assim, porque eu chegava na academia para treinar e ele estava saindo, sempre com 2 pessoas do lado dele. E nesse dia, eu estava saindo e ele falou assim para mim: o que você vai fazer hoje às 6 horas da tarde? Eu falei assim para ele: por enquanto nada. Ele falou assim: quer fazer minha esposa tem um salão de beleza aqui em Santana, quer fazer uma sauna lá e bater um papo com a gente lá, conversar, bons amigos meus, tal, eu gostaria que você fosse, você é meu convidado. Eu falei para ele: olha, eu vou sim. Só que nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante. Do meu lado tinha um amigo meu chamado Bruno, que era programador, é programador da TOTS. E a hora que esse senhor, que chama Ernesto, saiu do vestiário com os 2 assessores dele lá, sei lá o que, 2 aspones, sei lá o que, 2 pessoas andando junto com ele, eu olhei pro Bruninho, o Bruninho olhou pra mim e falou assim: caracas, que sorte, hein, Maurão? Falei: por que, Bruninho? Ele falou assim: porra, meu, esse cara é o Ernesto, ele é o sócio fundador da TOTS, é um milionário. Eu falei: imagina, meu, o cara usa tênis Rider com ele coloca esparadrapo no tênis Rider. Não, meu, cara é milionário, você ganhou a sorte grande, o cara gostou de você, te convidou pra ir no... Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: Bruninho, também não é tanto assim, vai. E aí eu falei: meu, tá acontecendo aquilo que eu queria, a lei da atração estava começando a se manifestar. E lá vai eu em direção às 6 horas da tarde da clínica pequena que a esposa dele tinha, que ele me disse. Dei o endereço, eu fui. Quando eu cheguei, um prédio maravilhoso, parece um hotel, só que de 3 andares. Uma recepção de hotel. Um monte de meninas todas de terno e gravata sentadas. E aí, uma delas falou: seu Mauro, o seu Ernesto vai poder atender o senhor daqui a pouquinho. No momento ele não pode atender, mas o senhor já pode começar os procedimentos. Eu falei: tudo bem, obrigado. E entrei dentro daquela clínica enorme. E por incrível que pareça, eu lembro como se fosse hoje, assim, visivelmente todas as cenas. A moça pediu que eu colocasse um roupão, me levou para o 3º andar, entramos numa sala de massagem, que tinha um caldeirão de bronze com fogo por baixo. E ela fez uma massagem em mim de 1 hora, relaxante, e falou assim para mim: você está preparado agora para se encontrar com o senhor Ernesto? E eu saí de lá de roupão e falei: onde eu estou? O que está acontecendo? E eu desci para esse espaço onde tinha a sauna masculina, e lá estava ele com os seus 2 assessores novamente, tomando um vinho dentro de um ofurô enorme, parecia uma piscina. E ele falou para mim: bem-vindo, vem aqui, senta ali com a gente. E eu entrei, ainda brinquei com ele, falei: se você precisar de outros amigos assim toda terça-feira, você me chama que eu venho, tá? E ele deu risada. E aí sentamos ali no furô, começamos a conversar, bater papo, tomar vinho. Aquela coisa de homem, né? Futebol rolando nas televisões. E eu saí dali conversando com ele, brincando com ele, conversando com as outras 2 pessoas, tal. Aí na hora de ir embora, contei um pouco da minha vida para ele. Um dessas 2 pessoas já tinha ido embora, eu contei um pouco da minha vida para ele. E a gente teve algumas partes da vida que foram muito parecidas, minhas e a dele também. Isso gerou uma energia boa de amizade e respeito com ele naquele momento, por termos passado situações parecidas. E na hora de ir embora, tinha mais uma garrafa de vinho. Nós já tínhamos se trocado no vestiário da sauna. Aí ele falou assim para mim: sobrou uma garrafa de vinho aqui, vamos matar essa garrafa que já está paga. Eu falei: tá bom. E eram garrafas pequenininhas que davam 2 taças. Ele colocou para mim, colocou para ele, olhou para mim e falou assim: quanto você quer para trabalhar comigo? Do nada, a queima-roupa. E eu pensei assim, em questão de segundos: é o cara que eu tinha desejado trabalhar e fazer o resto da minha vida trabalhando para ele. Aí eu dei o valor, ele falou assim: vou te dar esse valor mais 10% do que você vender. E damos as mãos, e no outro dia eu estava trabalhando com ele. Construí para ele o circuito Netas,
que é um treinamento ao ar livre com 10 princípios de qualidade de vida que ele mesmo desenvolveu. Fui par com ele durante 5 anos. Ele me proporcionou 2 cursos internacionais de coaching, mais alguns treinamentos de empresas especializadas em treinamentos comportamentais. Me preparou e eu trabalhei com ele durante 5 anos no Circuito Netas. Transformei o sonho dele em realidade, porque o Circuito Netas existe até hoje e é comandado por um amigo meu, gente finíssima, Marcelo Caetano. E ao mesmo tempo ele realizou o meu sonho de trabalhar ao lado de um grande empresário. As questões que não deram certo de eu continuar trabalhando com ele são questões pessoais dele, da família dele, não vem o caso aqui citar, mas o que eu quero citar para vocês? Que mais uma vez a lei da atração conduziu a história da minha vida. Eu desejei um empresário poderoso, forte, ele apareceu, ele me capacitou. Toda a lei da atração, as coisas que eu gostava, ele me proporcionou mais ainda, assim eu precisava falar nada para ele, me deu curso de coaching, eu me formei em coaching. Quando eu saí da empresa dele, montei a Positive Mind, a minha própria empresa, e ele participou de alguns treinamentos da minha empresa. Foi lá, me deu força, me deu apoio. E hoje eu sou um coach, sou um profissional respeitado, porque eu consegui entender que os processos da nossa mente, que o poder do nosso pensamento conduz para que as coisas aconteçam para a gente, de bom ou de ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, né? E principalmente sair da zona de conforto, que é uma palavra que se usa muito hoje, pouca gente sabe o que significa. Zona de conforto é o tédio diário, é o exercício das mesmas coisas, os mesmos horários diariamente, deixando a sua vida passar sem nada de diferente, de bom acontecendo de novo. Mude, venha fazer esse curso da Positive Mind, a sua mente vai se abrir, você vai entender como funciona a nossa mente, você vai aproveitar muito mais a sua vida. Nós nascemos e morremos a cada dia. E eu quero que você venha junto nessa vibe positiva, conheça exatamente o que a gente faz na Positive Mind. Namastê. Obrigado.